palavra de orgulho para o nosso coração, porque está na palavra do Senhor, que os filhos são a herança do Senhor. Nesta noite, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo número 2. Capítulo número 2 de Lucas, do versículo 39. Nós vamos ler nesta noite a palavra do Senhor. E diz assim, irmãos: e quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça diante de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos ia seus pais a
alegria e alegria de ver que Jesus estava ali no meio daqueles doutores, irmãos. Os doutores agora olham para o outro e dizem, mas como pode? Esse não é o filho do carpinteiro. Esse não é aquele que o pai dele precisa fazer cadeira, precisa fazer mesa, precisa fazer casa para sobreviver. Aleluia. Como pode esse homem ter tanta sabedoria? Ele sabia, irmão, que José era um homem simples. Um homem que precisava trabalhar para tomar conta dos seus filhos, da sua família. Aleluia. Eles sabiam disso, irmãos. Mas só que aquela sabedoria das amadas igrejas dos irmãos não constia do homem humano, louvado seja Deus. Era algo sobrenatural, vindo do reino dos homens da graça, louvado seja Deus. Aquela sabedoria, irmãos, que estava no Senhor, irmãos, com 12 anos de idade, louvado seja o nome do Senhor. Era uma sabedoria, irmãos, sobrenatural. Não era algo humana, irmãos. Agora aqueles homens começam a se perguntar: onde você aprendeu isso, menino? Como você sabe todas essas coisas? E o Senhor, irmãos, estava tratando o negócio do pai dele. Ele falou, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele começava, irmão, a se preparar para o seu ministério, que logo após alguns anos ele começaria a pregar, irmão, a curar, a operar sinais de maravilha daqueles que precisavam e ia diante dele, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O menino Jesus, irmãos, fez cadeira, bateu prego com martelo, serrou, irmãos, com serras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio, irmão, teve Maria de ser escolhida e bem-aventurada pelo Senhor, Aleluia. para que Jesus viesse através do seu ventre, e louvado seja o nome do Senhor. Como a mãe, irmãos, fica feliz e alegre quando nasce o seu filho. Ele planeja sonhos, planeja projetos, irmãos, para a vida do seu filho. Muitas vezes, irmãos, nesse mundo enganador, nós vemos através das manchetes, dos jornais, da sua caridade, que acontece nesse mundo, meus amados e queridos irmãos. As mães agora, irmãos, não acreditam quando vê o seu filho crescer, irmãos, e trazer tanta decepção. É verdade, Jesus. Mas nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Como José, irmãos, e Maria, educou Jesus, educou seus outros irmãos, também educarem os nossos filhos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para que mais adiante, irmãos, nós possamos ver os nossos filhos nos caminhos do Senhor, ver os nossos filhos como missionários da palavra do Senhor, como obreiros da casa do Senhor.
Deus, aleluia.